Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria poder abraçar vocês, francanos, nesta comemoração já tradicional do mês de Kardec, e poder também trazer um tema muito querido ao meu coração, onde que eu exploro o caminho da felicidade na visão de perdão, amor e renúncia, na visão ipsis litteris, ao pé da letra das obras de Francisco Cândido Xavier. É uma palestra que eu faço questão de falar o menos possível em termos das minhas ideias e chegar ao ponto de xerocar ou copiar direto o pensamento da espiritualidade através de Chico Xavier, para que fique de forma clara, patente, onde não haja dúvidas de que o roteiro, a regra, a forma que nós espíritas temos para nos conduzir é o Evangelho de Jesus em toda a sua extensão. É uma palestra, então, que o orador Jorge Damas, em termos de ideias, some para que brilhe ao pé da letra a mensagem genuína, clara, viva do que a espiritualidade quer, deseja e pede para que a nossa vida mude completamente. Mude à luz do Evangelho de Jesus. Eu montei essa palestra baseada numa música, poesia dos compositores Antônio Neto e Álvaro Cota, que como frase de introdução, como versos de introdução, eles falam: canta, perdoa, estende a tua mão, não há quem resista à força do perdão. Repare que a primeira manifestação é algo que nos traz o nosso movimento, a nossa ação, a nossa execução. E a segunda parte é a mensagem de Jesus. Repare que nesses versos nós temos um casamento entre a nossa ação e o que nos recomenda ou nos ensina o Evangelho. E é então, a partir de agora, que nós vamos ver isso com muito cuidado. O que recomenda o Evangelho e de forma clara, através da mensagem mediúnica de Chico Xavier, como podemos executar esse Evangelho. Como podemos fazer a parceria nossa com Jesus. Nós vamos desenvolver o nosso tema em 7 itens: libertação, caridade incondicional, a alegria, o perdão total. Eu queria que vocês atentassem para essa colocação: perdão total. Não é parte de perdão, mas pleno, como nos pede o Evangelho. A cura espiritual, não estou falando aqui necessariamente de cura física, cura espiritual no sentido de transformação moral, de identificação espiritual com a mensagem do Evangelho. A roda da vida que movimenta tudo incessantemente, que não para de gerar e que nos transforma aqui e agora, está nos transformando. E a mensagem do amor e da paz. Repare que a última palavra é a paz. Como se estivesse dizendo o seguinte: a paz não vem antes do amor.
Paz que vem antes do amor e um armistício. É uma parada entre duas batalhas. Estamos falando aqui de uma paz resultado do amor. Só quando verdadeiramente se ama é que se tem a paz. A paz é consequência, é resultado. Por isso que é a palavra final. Aliás, no próprio Sermão do Monte, né, a última bem-aventurança é a da paz. Né? Bem-aventurado os que trabalham pela paz, os que executam a paz, porque verdadeiramente serão chamados filhos de Deus. Ou, em outras palavras, não quer dizer que os outros não sejam filhos de Deus, mas quando o Evangelho fala serão chamados filhos de Deus, significa seres divinos, espiritualmente acoplados a Cristo. Então, assim como dizia o meu amigo Newton Boechat, sem mais delonga, vamos passar para o tema da noite de hoje. Vamos ver o que a espiritualidade tem para nos falar sobre esses 7 itens. A primeira passagem é sobre a libertação. O canto do Álvaro e do Antônio nos fala: fraternidade não é utopia. Viver o espírito de irmandade é realidade. Quando se acha que fraternidade é utopia, nós criamos guerra, nós criamos divisão, nós criamos desarmonia. Quando nós trabalhamos com o conceito de que podemos abraçar o outro, e o outro não só o próximo ser humano, mas o outro como sendo toda a criação, abraçar toda a vida, toda a manifestação divina, nós chegamos à conclusão que essa é a realidade que se espera de nós. Vamos começar o nosso trabalho baseado nesse livro aqui do Chico Xavier, são entrevistas maravilhosas, publicado aqui pelo Instituto de Divulgação Espírita de Araras, e a edição aqui que eu tenho é de dezembro de 1975. Para vocês terem uma ideia de como eu quero fazer o trabalho, eu não quero emitir opinião. Vou direto para a Xerox, para a cópia do texto. Sobre o tema libertação, o que nos fala Chico Xavier? Pergunta do repórter: desejaríamos saber a sua opinião sobre a melhor maneira de nos isolarmos contra os espíritos perseguidores. Como que podemos nos libertar dos espíritos perseguidores? Lembra o tema? O tema é libertação. Como eu me liberto da obsessão, do ataque das trevas? Resposta: o nosso querido Emmanuel, então não é o Chico que está dizendo, já é o Emmanuel através dele. E ele pontua isso de forma bastante clara. É Emmanuel falando. O nosso querido Emmanuel habituou-se, ou melhor, é coisa normal, é coisa que ele fala sempre, é programa, é rotina. O nosso querido Emmanuel habituou-me a 2 métodos de libertação gradativa. O primeiro é a oração, pela qual nos lembramos de Deus. E o segundo é o serviço, pelo qual esquecemos-nos de nós mesmos. Então nós temos 2 movimentos para nos libertarmos. O primeiro é buscar Deus. O segundo é esquecer da gente. Buscar Deus, altruísmo. Esquecer de nós mesmos é renúncia. Aliás, como nos pede o Evangelho: renuncie a ti mesmo e carregue cada dia a sua cruz, quem quiser me seguir. Então, nesses 2 movimentos, um de abertura para Deus, outro de renúncia do ego que infla. O ego gera a doença do egoísmo, é o fermento dos fariseus. Quando a gente bota uma pitada de fermento na massa, ela leveda, é uma ilusão. Nós queremos ser mais do que realmente somos, e perante Deus, perante a nossa consciência, nós somos precisamente, somente o que nós somos, sem mais nem menos. Esses 2 movimentos são resumidos assim, então, pelo Emmanuel: a oração para nos lembrarmos de Deus e o trabalho para esquecermos de nós mesmos. Evidentemente que não poderia aqui me faltar a ideia de um exemplo. O exemplo, eu penso muito no rei Davi, para essa passagem. Olha, rei Davi é um exemplo maravilhoso, porque ele é um exemplo de oração. Podemos dizer
que ele era um homem oração, toda oração. Olha os salmos, 150 salmos, evidentemente que não são todos de Davi, mas a maior parte é de Davi. Aliás, o famoso salmo, aquele 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele cantava a Deus. Ele não só cantava a Deus, mas dançava para Deus. Em harmonia, cantava e com um pandeirinho, ele dançava. E a multidão vinha atrás, dizendo que Davi era excepcional. No entanto, um dia, Israel estava em guerra. O exército de Israel estava lá na frente de batalha, lutando contra os filisteus. A guerra estava pesada e rei Davi passeava no seu palácio. Por enquanto que o exército lutava, Davi passeava. Ele ia para um lado, para o outro da sua varanda, podendo de lá ter uma visão da bela cidade. E ali, passeando de um lado para outro, com a mente vadia, com a mente livre, sem compromisso, sem serviço, sem trabalho, sem estar lutando na guerra, com a mente vazia, mas vadia, ele vê Betsabá se penteando no terraço ao lado, linda, uns cabelos maravilhosos, e ela se penteava. Ele ficou encantado por Betsabá e disse: quem é ela? É a esposa do general Urias. Ela é encantadora. E trouxeram Betsabá até ele. Evidentemente, ele era o rei. Ele mandava. Ele tinha força moral, força de guerra, poder econômico. Mente vadia, sexo em desequilíbrio, gravidez em Betsabá, e a preocupação de como solucionar isso se o general estava lá na frente de batalha. Ele teve uma ideia: chame Urias aqui, quero uma conversa com ele. E quando Urias chegou, ele perguntou sobre a guerra. Urias disse da dificuldade, da luta, e ele diz então para Urias: você merece, como um grande guerreiro, um amante de Israel, descansar. Vai para a sua casa repousar. Ou em outras palavras, fique com a sua esposa. E aí, no caso, como não se tinha tanto conhecimento médico, era fácil colocar depois a gravidez sob a sua responsabilidade. E ele disse: mas rei, o exército de Israel está lutando, e não é digno que eu tenha um momento de lazer, de prazer. Sou um soldado à disposição de Israel. Eu sou o rei, estou mandando. Vai descansar, vai repousar. E Davi saiu ali da sua presença, e quando chega no outro dia de manhã, mais uma vez, vai para a varanda, sem fazer nada, e para a sua surpresa, estarrecido, quem ele encontra lá já cedo, bem cedo, em posição de guerra para voltar para a batalha? Urias. Ele disse: mas você aqui já tão cedo, não estava em casa descansando? Sou um soldado e tenho que ir para a guerra, por respeito a Israel. Os meus irmãos estão derramando sangue na frente de batalha. Davi viu que Urias era determinado demais, era leal demais, era honesto demais, era determinado demais. Mas então faça um favor para mim, leve essa carta para Joabe, o nosso general dos generais. Fez uma carta e, já confiando em Urias, sabendo o quanto ele era fiel, sabia que ele não ia ler a carta. Ele vai para a batalha, e quando Joabe lê a carta, estava escrito assim: coloque Urias no pelotão de frente, e quando estiver em plena batalha, recua o exército. Como ele é um grande general, ele vai continuar lutando sozinho, e tudo dará certo. E tudo deu certo segundo os seus planos terrenos, e Urias, lutando sozinho, morreu pela glória de Israel. Nasceu um menino, para a tristeza de Davi, natimorto. Logo depois ele continua com Betsabá, e para sua surpresa, Deus manda Salomão, o rei da sabedoria,
imensamente grande. Ninguém se vestiu como Salomão, nem cantou como Salomão, nem apresentou verdades e sabedorias como Salomão. Como se estivesse dizendo a Davi: cuido da tua vida, e até quem eu faço nascer, eu faço pela minha vontade. Você me orou pela oração, mas esqueceu de trabalhar. É orar para se lembrar de Deus, trabalhar para esquecer de você mesmo. Faltou a segunda parte. Por isso que diz o Evangelho de forma irretorquível: orai e... Essa segunda parte faltou a Davi. É essa segunda parte que o texto lembra de forma bastante clara pelo Emmanuel. Pelo serviço, nós esquecemos de nós mesmos. Vamos falar da caridade incondicional. O poeminha musical nos fala: todo sofrimento é renovação. A dor no cristianismo é para ser abraçada. No brahmanismo, a dor era um movimento de transformação pelas reencarnações sucessivas. No budismo, num passo mais adiantado, a dor era um movimento fruto da ignorância. O homem está diante da dor. A dor é fruto da ignorância. Eu preciso acabar com a dor. E o caminho para acabar com a dor é praticar a retidão, nas suas diferentes formas. Depois, num outro movimento, surge o cristianismo, e o cristianismo manda a gente abraçar a dor. A mensagem do Cristo é abraçar a cruz, e abraçar a cruz ao ponto de dizer da cruz: perdão para todos, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É um movimento diferente do cristianismo. Por isso que ele abraça a dor como um momento de transformação. Não é que ele peça a dor, não é que ele busque a dor, mas quando ela chega, ela é irmã querida, porque ela está fazendo um trabalho de cartaz e de transformação. Então o poema nos fala: todo sofrimento é renovação. E com isso eu estou me baseando aqui num livro extraordinário chamado Perda de Entes Queridos, de Zilda Rossi. Está aqui ela, uma mãe devotadíssima, onde que no dia 5 de julho de 1966 ela teve os dois filhos, o Drauzio, de 23 anos, e o Diógenes, de 16, que juntamente com dois amigos morreram num acidente automobilístico. O livro, bastante conhecido, em 1991 já estava na 15ª edição e é publicado pelo extraordinário Instituto Maria de Juiz de Fora. E aqui vai a nossa lembrança pelo querido e dedicado companheiro do Instituto Maria, que é o Demétrio Pavel Bastos, que tanto se dedicou a essa obra do livro e do bem. No entanto, o livro está aí e nos apresenta coisas extraordinárias, e que eu queria comungar com vocês com o tema da caridade, como a caridade movimenta. Aqui eu queria lembrá-los que a dona Zilda era espírita, é espírita. A desencarnação também não mata ninguém. Então, é espírita. E como que um espírita age e deve agir com relação a uma situação como essa? 4 rapazes desencarnam, sendo que os 2 filhos dela partem junto. E se é espírita, e a dor chega no coração da mesma forma que chega no coração de qualquer mãe, de qualquer religião, ou tendo ou não religião, a dor é a mesma. Só mãe sabe o que é isso. E como que a coisa foi registrada e vivida aí, no caso, pela a nossa dona Zilda. Aqui está o texto, nós não precisamos ler, não precisamos ficar preocupados, mas eu trouxe aqui o texto para vocês saberem que eu estou copiando o texto em si, não é uma interpretação nossa, é ao pé da letra o que está aí. E eu fiz uma síntese para ficar mais fácil da gente entender, que diz o seguinte: primeiro, resumo, os meninos morreram e ela foi visitar o Chico Xavier. E quando ela chega lá para visitar o Chico Xavier, ela foi convidada para sentar à mesa no Centro Espírita. Primeiro, abre-se o Evangelho segundo o Espiritismo, nada ao acaso,
no capítulo 17, na lição Sede Perfeito como o Pai é perfeito, onde que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, a frase de Jesus, comentada por Allan Kardec nesse capítulo. Ela estava cansada, tinha andado 500 quilômetros para sair de lá da sua terra e chegar lá até o Chico Xavier. Estava cansada, prostrada, pressão baixa. Desde a desencarnação dos meus filhos, diz ela, há menos de um mês que os meninos tinham desencarnado. A pressão estava em problema. Ela foi com o irmão, que era médico, estava ele preocupadíssimo com ela. E as pessoas começaram a falar. E por enquanto que o Chico psicografava, já estavam 4 horas falando, e ela ali com problema de pressão. De vez em quando o irmão fazia gesto para ela, você não quer sair? Você não quer tomar um remédio? Mas ela ficava ali. Qual foi a surpresa dela? Que foi convidada para falar. Há menos de um mês da desencarnação dos 2 filhos, foi convidada para falar. Imaginem a minha situação, diz ela. Eram mais de 100 pessoas. Apresentei-me como mãe. Era o maior diploma que ela tinha a apresentar. Sou mãe. Coisa linda. Que apresentação maravilhosa. Sou mãe. Tenho a consciência de ter cumprido o meu dever. Por quê? Fiz tudo para tornar meus filhos perfeitos, de corpo e de espírito. Olha o tema do capítulo que estava estudando, sede perfeito. E ela fez tudo para transformar os filhos, diante desta mensagem, de corpo e de espírito. Porque nós não devemos só cuidar do corpo, devemos cuidar do espírito. Daí Jorge, espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui eu quero abrir um parênteses. Jorge, protetor do Evangelho segundo o Espiritismo, não tem nada a ver comigo. É um outro Jorge, tanto que lá que é espírito protetor. Bom, então, ainda bem, né? Então, Jorge, espírito protetor, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo intitulada Cuidar do corpo e do espírito. E ela então fez esse papel, porque tem muitos pais que acham que devem cuidar do corpo dos filhos, levar o filho para a escola, trazer alimentação para o filho, etc. Uma vez eu fui numa formatura de médicos, e quando os meninos são chamados, né, que eles levantam um canudo, todo mundo bate palma, principalmente aquele grupinho da família, né? E o grupinho da família que eu estava ali perto, desse amigo que estava se formando, a mãe falou assim, num momento de raro êxtase materno: estou feliz, cumpri o meu dever, meu filho agora é médico, está formado. Naquele mesmo momento, pensei na mãe do André Luiz. Ela também deve ter feito isso. Que bom, meu filho está formado. E depois ele foi para o umbral, ficou 8 anos no umbral, porque ele não levantava da cama para ajudar ninguém como médico. Ele ficou 8 anos no umbral e a mãezinha ficava do lado dele e ele não via. Depois, mais tarde, a mãe, para aparecer para ele, teve de ir ao Ministério da Comunicação, materializar o corpo e aparecer para ele. E depois, para ele aparecer para a mãe, na coluna da mãe, ele teve de trabalhar um dia inteiro como auxiliar de enfermagem, ficou com o corpo astral cansado, o corpo dormiu nas câmaras de retificação dirigidas pela irmã Narcisa, e ele se desdobra em corpo mental para ir ver a mãe. Só depois que ele aprendeu a trabalhar espontaneamente. Não mais como médico, mas como auxiliar de enfermagem. Porque como médico só entendia da casca da árvore. É aquele biólogo que só vê a exterioridade. Então, ela coloca muito bem. Cuidar do corpo e do espírito. E isso ela fez. Dever cumprido. Me entreguei a meus filhos e ao espiritismo. E não só se entregou ao espiritismo, mas levava o espiritismo para dentro de casa. Porque fazia o culto do lar em casa. Contei sobre o acidente na palestra. Há menos de um mês os meus filhos desencarnaram. Que impacto para as outras mães. Ela ali falando, dando testemunho. Não, que impacto para todos. Que impacto para a espiritualidade. Que impacto para os filhos dela, espiritualmente ali presente. Exemplo, como Maria na cruz, que estava em pé, sem dúvida com os olhos marejados d'água. Se o Cristo estava crucificado na cruz, Maria estava crucificada na carne, podemos até aventar quem sofria mais, Cristo ou Maria? Só as mães sabem responder isso. Ela estava ali em pé, dando o exemplo, a dignidade de mãe. Cumpri o meu dever,
Contei sobre os acidentes, não me lembro mais sobre o que falei. Ficou emocionada, ficou inspirada, tomada espiritualmente. Terminei como uma prece. Terminou a sua participação com uma prece. O auditório ficou estarrecido. Veio depois a mensagem dos filhos, mas isso aí é uma outra história. Tudo bem? Mas olhem, era necessário mais. Ela foi passar o Natal com o Chico Xavier. Passava o Natal em casa, né? Com muita alegria com os filhos, mais aquelas comidas presentes. Dessa vez, ela foi passar o Natal com o Chico Xavier. Resumindo aqui para vocês, ficar mais fácil a passagem. Natal em companhia do Chico Xavier. Maravilhoso. Natal como nunca passei. Olha o trabalho da caridade nos favorecendo. Quando todo mundo pensa que é um acidente, que é um desastre, agora ela consegue dizer, por causa disso, nunca passei o Natal assim. Se os meninos continuassem encarnados, talvez ela não falaria e não teria oportunidade de falar palavra tão significativa como essa. Entenderam? Nunca passei um Natal assim. Pensava passar em lágrimas. É mãe. Os filhos não estavam presentes, é mãe. Espírita pouco importa, é mãe. Não faz diferença. Pensei em passar o Natal em lágrimas. Passei em completa paz. A ceia para mais de 300 pobres. Depois, assistência aos lares menos favorecidos em Uberaba. Terminada a ceia, a visita aos necessitados, estava feliz. Chico Xavier fez uma prece profunda da alma e naquele momento senti-me invadida por ilimitada fé. Desprendi-me, divisei no ar, meu filho. Olha que coisa. Antes, naquela vez da palestra, veio a mensagem do filho. Agora, a mensagem através do Chico. Maravilhoso, encantador. Agora, ela mesmo viu. Qual é o passo de se receber uma mensagem e ver, estar presente diante da realidade? Serviço, caridade, visita aos menos favorecidos de Uberaba, comungar a ceia com os pobres e orar. Este conjunto muda a alma, é um trampolim para os céus. E agora ela é uma com o filho que apareceu para ela. Aí no caso foi um só, porque o outro estava passando algumas dificuldades, que aqui só para mostrar aqui um parênteses aqui para vocês, muito interessante, extraordinário, não deixem de ler esse livro, porque o que apareceu para ela foi o mais velho, o Drauzio, e que continuou crescendo no plano espiritual. O outro, que morreu o mais novo, ele se apresentava agora não na forma mais dos 16 anos, e sim na forma de 12 anos. Era interessante que ele não era tão maduro e regrediu até em tamanho e em forma no plano espiritual. Não que tivesse mal, mas era um espírito mais infantil e precisava ser trabalhado de outra forma. Então ela, em vez de estar com o filho ali na presença mediúnica, ela estava com o filho. Qual? Quando chegou em casa, se desdobrou e pelo desdobramento ela foi na colônia visitar o filho. Então ela continuou agraciada com outro, mas ela precisava ir lá, porque ele ainda não estava com condições de vir até ali para comungar o Natal com todos. Tá? O tema alegria. Jesus tem uma frase no Evangelho que diz assim: eu vos dou a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Repare que é diferente da alegria do mundo. Eu vos dou a minha alegria e ninguém, mais nada, nenhuma situação, nada poderá nos tomar essa alegria. Nem a cruz, nada. É algo interior, diferente da alegria do mundo. Por exemplo, vamos a uma peça de teatro. Chico Anísio, um exemplo. Entrada, R$50. Pagamos os R$50, vamos ao Chico Anísio, assistimos a peça e rimos um bocado, rimos muito. Saímos de lá comentando e rindo e tentando repetir
de alguma forma, mais ou menos melhor, as piadas. E aí, quando nós vamos para o estacionamento, porque o objetivo é prolongar a noite numa pizza ou coisa semelhante, o carro não está no estacionamento A3. Mas não foi no A3 que eu coloquei? Não, será que foi? Aí você começa a procurar pelo estacionamento. Não, foi aqui mesmo. Bom, não está aqui o carro. Roubaram o carro. Você já não ri mais. Já não lembra mais das piadas. Já não conta mais as piadas. Agora vem uma outra peregrinação. E a polícia dá parte, esperar o seguro do carro, ver aquela documentação toda, e o seguro que é isso, que é aquilo, etc. Você conhece a história. Repare que ri e depois chora. Esse é o movimento do mundo, porque essa alegria do mundo custa R$50, é paga. Custa tanto, é tanto para você rir. A alegria que o Cristo diz: eu vos darei a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Ninguém, situação nenhuma, absolutamente nenhuma, nem a cruz, nada poderá nos tomar essa alegria quando ela é espiritual. Ela é fruto da certeza, ela é fruto do amor, ela está solidificada na presença real de Deus na alma. Por isso que diz a música: na casa do Pai hoje tem alegria. Repare que você só pode ter alegria, esta alegria que não acaba nunca, na casa do Pai, em sintonia com o Pai, naquilo que diz Jesus: se alguém disser ei-lo ali, ei-lo acolá, não vá, não crede, porque o reino de Deus está dentro de vós, e a casa do Pai está dentro de nós, como diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Alegria interior, alegria da alma, alegria é lá do Espírito. E esta alegria que se vive na casa do Pai, nós não podemos e não perdemos nunca. Aqui está o espírito Vera Cruz Leitão Bertoni, mais conhecida como Irmã Vera Cruz. E essa irmã Vera Cruz, ela escreveu um livro que também se chama Irmã Vera Cruz, maravilhoso. É um livro encantador, publicado também pelo Instituto de Difusão Espírita. Aqui vai o nosso carinho lá pelo nosso irmão Hércio, que faz um trabalho com um livro maravilhoso. O que aconteceu? Ela nasceu em 1926, no dia 30 de maio de 1975, desencarnou. Como? Foi fazer uma operação de catarata. Teve problema com a anestesia, não resistiu e partiu. Desencarnar com operação de catarata. Chegou a hora. A hora é a hora. Diz Jesus: eu tenho a minha hora. Todos nós temos a nossa hora. A única diferença é que ele sabia e nós não sabemos a nossa hora. Essa é a única diferença, um problema de consciência. Mas a hora, o cuidado, aliás, o mesmo cuidado que o Pai teve para a hora de Jesus é o mesmo cuidado que tem para a nossa hora, porque absolutamente, como Ele é Pai, amor e não faz diferença, porque diz Jesus, Ele é bom, não me chameis bom, porque bom só o Pai. Com certeza, anotem, guardem, não esqueçam, o Pai nos ama tanto quanto Jesus. E o mesmo carinho e cuidado que Ele teve para planejar a vida de Jesus, tem para planejar a nossa vida. Não há diferença. A única é que o Cristo tinha consciência e nós ainda não temos. E nesse caso, com relação à desencarnação, é até bom a gente não ter consciência. Porque senão eu poderia fazer aquela pergunta: o que vocês acham de desencarnar hoje, por exemplo, inclusive antes do término da palestra? Não gostou, né? Não quer esperar acabar a palestra? Tá bom. Então, repare como é interessante, nesse caso, não sabermos. A consciência favorece o espírito enfraquecido. A inconsciência favorece o espírito enfraquecido. E a consciência crística favorece o espírito capaz, como no caso de Jesus. Quem é capaz tem consciência, quem não é, a inconsciência é uma bênção. E aí, no caso, a irmã Vera Cruz vai deixar algumas revelações para a gente. Ela era muito ligada a Francisco Xavier, a Francisco de Assis, a São Francisco de Assis. Ela era profundamente ligada a São Francisco. Inclusive, nas mensagens,
tem muitas nos livros, colocam as mensagens que ela, em outras vidas, inclusive, foi clarissa, ligada à ordem, à segunda ordem franciscana, a ordem das Damianas, ou das que seguiam o convento de São Damião de Santa Clara. E é interessante que ela era espírita, e no seu Evangelho segundo o Espiritismo, tinha grampeado e desenhado tudo que era mensagenzinha e orações de São Francisco de Assis. Então ela lia o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec e grampeava as orações de Francisco no seu livro, né? E no caso, ela desencarna, deixando um filhinho e um marido aqui, e a sua irmã Milza vai lá no Chico Xavier. Milza Leitão Camargo, né? Irmã de Vera Cruz. E a Milza vai lá e ela dá uma comunicação, em certa altura ela diz assim: querida Milza, que Deus abençoe a você. Estou em novo lar, no lar das bênçãos do inesquecível São Francisco, que não mereço, mas das quais preciso, a fim de me refazer, embora a me tornar mais devedora de Jesus e dos seus mensageiros. Imagina a gente desencarnar, pensem nisso, vem dar uma mensagem para sua irmã através do médium Chico Xavier e poder dizer assim: estou no lar das bênçãos de Francisco de Assis. Já teve aqui alguém que já pensou nisso? Que a gente pode desencarnar e ir para a colônia espiritual de Francisco de Assis? Foi o caso dela. Que coisa linda a caridade, né? Coisa linda o trabalho do Cristo. E ali, no caso, ela vai para lá. E humilde, como uma franciscana, ou melhor, como uma alma ligada à Clara de Assis, ela diz assim: não mereço ficar nesta colônia de bênçãos, não mereço, mas, no entanto, preciso. E por que preciso? Preciso me refazer. Aceito a generosidade do alto, aceito a bênção do alto, e como uma verdadeira franciscana profundamente humilde, ela se coloca para servir. Por que eu preciso me refazer? Porque temos um trabalho de caridade para executar. E como uma franciscana, como ela praticava a caridade, em profunda alegria, uma alegria incrível, uma alegria tal, repare, você viver na colônia, uma colônia franciscana. Aliás, ela foi buscada na hora da desencarnação por frades que cantavam as músicas de Francisco. Ela se desprendeu do corpo ouvindo um grupo de frades cantando o Cântico das Criaturas e a prece que foi feita por você, que é a prece da paz como instrumento, como nos fala Francisco. Desencarnar assim. Mas olha, mesmo assim, a ideia de serviço. Eu me lembro de Maria, quando o anjo aparece para Maria e dá para ela a maior revelação da história de todos os tempos, que ela seria a mãe do Messias. Revelação extraordinária, revelação incrível, que chega ao ponto de dizer: ave, tu és cheia de graça, ave, tu és cheia da manifestação de Deus. Coloca Maria lá no alto e diz que ela vai ser a mãe do Messias. E ela sabia muito bem que o Messias é aquele que iria transformar a humanidade. Diante de tal revelação, ela se curva diante não do anjo, mas diante dos céus e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Não é por ser mãe, eu quero ser serva, ele é que me escolheu por mãe, quero ser serva e me colocar à sua disposição. E o anjo continua dizendo para ela: a sua parenta, a sua prima Isabel, está grávida há 6 meses. Ela deixa o anjo, diz o texto, e ela, levantando-se com pressa, foi para as montanhas de Judá, e lá ficou na casa de Isabel, até o menino nascer. Repare a mensagem: sua prima está grávida, isso é a mãe do Messias, você é cheia da manifestação do Espírito de Deus, mas sua prima está grávida. O servir é maior do que uma revelação como essa. E ela levanta com pressa, vai servir, e quando começa a servir, não tem mais pressa para parar de servir, fica lá até o menino nascer. Por enquanto que Isabel precisava, ela, a cheia de Deus, a mãe do Messias, estava para servir.
É assim que ela faz. Ela canta em alegria que está na colônia de Francisco e diz que precisa se refazer para quê? Para trabalhar no campo do bem. A alegria está em trabalhar no campo do bem. Observe na página seguinte. A irmã dela foi lá mais uma vez no Chico Xavier e o que o Chico fez? Mais confortada, a Milsa passa a frequentar as reuniões do médium Chico Xavier, que são realizadas às sextas-feiras. Após uma delas, Chico convida a Milsa para a peregrinação das 15 horas dos sábados, quando se distribuem pães e víveres aos irmãos mais necessitados. Lá chegando, disse-lhe ele que a convidara para ir até lá, porque desde muitos anos fazia tal distribuição, sempre recordando o exemplo de São Francisco. Então o Chico Xavier diz que fazia aquele trabalho de caridade, porque ele recordava Francisco de Assis. O trabalho de caridade do Chico era dedicado a Francisco de Assis. Por isso que ele chamou a Milsa, que era irmã da irmã Veracruz, ligada a Francisco. E ele vai explicar por quê. Sempre faço esse trabalho pensando em Francisco. O espírito da irmã Veracruz, por várias vezes o acompanhava. Ultimamente, emocionada, a Milsa perguntou ao médium Chico Xavier se a irmã estava ali presente naquele momento. E ele respondeu afirmativamente. E acrescentou que Vera indicava à irmã que era aquilo que ela deveria fazer. A lição maior é: vem trabalhar comigo no trabalho de Francisco de Assis, como a sua irmã já trabalhava. Ela continua aqui trabalhando conosco. Vem trabalhar também. E ela foi. E começou a trabalhar, se dedicar ao serviço. E ela pergunta: minha irmã está aqui? É lógico, está afirmativamente, está trabalhando. E manda dizer que é isso que você deve fazer. Quer viver na colônia de bênçãos de Francisco de Assis? Quer viver num mundo melhor? Quer colocar a sua mente e a sua vida a serviço de Jesus? O que se deve fazer? Caridade. Sem caridade não há salvação, resume o patrono do mês, Allan Kardec. Não é assim? Vamos falar do perdão total. E agora no livro Entrevistas, um livro interessante, entrevistas brilhantes. Esse livro também publicado pelo Instituto de Divulgação Espírita. O texto fala: canta, perdoa, estenda a tua mão. Vou dizer, perdão não é dizer te perdoo. A conclusão do perdão, e só é perdão verdadeiro quando depois da palavra e da ação do coração, perdão, te perdoo, você estende a mão. Porque a palavra original do perdão, o significado da palavra, vem do latim perdonare. Per é pleno, donare é doação. Logo, perdão quer dizer doação plena. Logo, o único resultado verdadeiro do perdão está quando você conscientemente perdoa, porque ama, e estende a mão ajudando o outro, ajudando o próximo. Não é dizer, vai em paz, se te perdoa, vai em paz. Não, estendendo a mão, transformando o outro em amigo, ajudando, colaborando, amando, servindo. É isso que o texto fala, é isso que nós vamos querer explorar. A passagem está aqui, não se assustem. Não precisamos ler aqui esse texto tão pequenininho, mas eu mostrei aqui nas 2 páginas para ficar claro que é do texto original que nós vamos falar. É ali ao pé da letra o que o Chico Xavier fala sobre o perdão. Vamos fazer um resumo do que está aí. Olha o que aconteceu. Arredores de Pedro Leopoldo, Chico ainda morava então em Pedro Leopoldo. Arredores de Pedro Leopoldo, uma viúva viu o corpo do filho assassinado chegando repentinamente à sua casa. Chorava sem consolo, ignorava o motivo. Qual foi o motivo do assassinato? Não sei. Ele apareceu morto, assassinado, e assim o corpo chegou em casa. Chorava sem consolo. Dona Joaninha Gomes, personagem identificada na cidade de Pedro Leopoldo, convidou o Chico Xavier a partilhar um culto do lar lá na casa da viúva. E o Chico foi com a dona Joaninha e outros companheiros lá para a casa da viúva. Um círculo de 5 pessoas. Entregamos-nos à oração. Ao acaso, se abriu o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10, versículo 14, tema perdão das ofensas.
Repare que tinha tudo a ver com o momento. Mas, no entanto, o evangelho foi aberto ao acaso. O acaso para a gente, a realidade para o plano espiritual. O acaso não existe. Aliás, repetia sempre o Newton Boechat nas suas palestras. O acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Não existe acaso. Tanto que a mensagem era perdão das ofensas. Nesse momento que ia começar a leitura, alguém bateu a porta. A dona da casa foi atender. Era um mendigo, alegando fome e cansaço. Pedia comida e cobertor. A viúva fê-lo entrar, pediu-lhe alguns momentos, acomodou-o num banco e diz assim: nós estamos fazendo um culto. Senta aqui neste banco, já já eu vou te atender. É rápido. Vamos fazer uma leitura, um comentário, uma prece, eu vou te atender. E ali ele ficou, no banco. Continua o texto. Iniciamos a leitura de Chico Xavier. Comentamos a lição de modo geral. Um dos participantes perguntou à viúva se havia perdoado o assassino. A viúva respondeu: é isso que o evangelho determina, né? Quase que dizendo assim, é obrigação, é o evangelho que manda. Mas é mãe, né? E sofrendo, mas o evangelho manda perdoar. Ela assim comentou. O mendigo então toma a palavra: a senhora é a mãe do morto. Trêmulo confessou ser o assassino, chorava e pedia de joelhos perdão. A viúva respondeu: roguemos a Deus para que nos perdoe, nos perdoe. Ela compreendeu agora numa visão espírita, não é perdoar você, mas nos perdoe. Não tem ninguém que é culpado sozinho neste processo. Todos nós somos devedores. Lembro daquela passagem extraordinária do Evangelho, em que pessoas foram sacrificadas por Pilatos no altar onde se sacrificavam os animais. Outros moravam nos muros de Jerusalém. E houve lá o movimento das águas, as casas desabaram, eles morreram soterrados. E se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, Senhor, aqueles que morreram degolados por Pilatos no altar, e aqueles outros que foram soterrados nas casas no muro de Jerusalém. E Jesus disse assim: hipócritas, hipócritas, quem vos autorizou a pensar que por esse motivo qualquer um de vocês não podem perecer da mesma forma? Quem vos autorizou a pensar que qualquer um de nós não pode perecer da mesma forma? Quem se acha imune? Não somos verdadeiramente imunes. Temos um passado ainda cheio de dívidas, cheio de problemas. E aí ela reconhece e fala para ele: não é perdoar a você, é que Deus nos perdoe. Trouxe-lhe então o alimento e o agasalho. É assim então que saiu o arrependido do culto conosco, quer dizer, com Chico Xavier, e foi se apresentar à justiça. Evidentemente que agora ele na justiça vai ter aquele, não é abono não, o atenuante, obrigado. Ele vai ter o atenuante, porque ele está se apresentando e está se apresentando arrependido. E está se apresentando com a mãe do morto e com o Chico Xavier, bandeira de exemplo e de dignidade. Mas teve de se apresentar à justiça. O perdão não te tira o dever de cumprir a lei. Tudo tem que ser cumprido. Aliás, diz o Evangelho, não cai um pingo da lei sem que tudo não esteja cumprido. Muito pelo contrário. No dia seguinte, Dona Joaninha e Chico Xavier foram visitar a viúva. E ela disse: tive um sonho com meu filho. Ele mesmo disse para mim que trouxe o ofensor ao seu regaço de mãe para que ela o auxiliasse, com bondade, socorro, entendimento e perdão. Ou melhor, foi o filho que trouxe o assassino lá. O filho levou o assassino para a mãe para que ela pudesse também ser mãe dele, na forma agora de uma mãe adotiva, para levar a esta alma, para que o auxiliasse o ofensor e auxiliasse o ofendido, para que
o ofendido no plano espiritual pudesse trabalhar com a mãe na recuperação daquela alma, com bondade, socorro, entendimento e perdão. É perdão sempre. É o que fala o Evangelho. É bandeira. Amai os vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos perseguem e caluniam. É bandeira. Não tem outro caminho. Podemos dizer assim, mas isso é muito difícil. Por isso que continuamos aqui nesta roda das muitas idas e vindas, porque ainda é difícil para nós. É uma bênção o alto não se esquecer de nós e nos dar as muitas e muitas oportunidades até a gente aprender. Cura espiritual. Todo sofrimento é uma renovação. Nós já havíamos cantado isso para vocês. E aqui nós temos o senhor João Reis de Andrade, neste livro maravilhoso chamado Vitória. Tinha 61 anos, desencarnou no dia 17 de fevereiro de 1975, era motorista de táxi há 13 anos. Tinha 10 filhos e 15 netos. Espírita há mais de 30 anos. Então não pensa que o espírita fica imune ao karma. Nós passamos por aquilo que devemos passar, sem dúvida nenhuma. Há 30 anos era o espírito. Acertou com 3 passageiros uma corrida. Não costumava fazer isso. Mas 3 passageiros disseram que precisavam ir numa cidade ali próximo. Ele então acertou uma corrida. E eram assassinos. E 2 roubaram e bateram muito nele, mas um foi insistente, não adianta. Ele guardou a nossa fisionomia e depois das 8 facadas, resolveu fazer a tal da misericórdia, fazer a degola final. Os outros até disseram, não vamos fazer isso. Não, ele já nos reconhece agora, e para não ter problema, vamos exterminá-lo. Esse é o cenário. Agora, quero dizer para vocês que algumas pessoas viram ele entrar num táxi com 3 pessoas que agora eram suspeitos e etc. A polícia foi para cima e começou então uma busca. Nesse intervalo vem a mensagem dele através do Chico Xavier. Mensagem no dia 9 de julho de 1976. Aqueles nossos estudos e comentários em torno da prece da reencarnação no culto do lar, aqueles nossos estudos me auxiliaram nos momentos mais duros de atravessar. Culto do lar é verdade, é difícil desencarnar sim, mas ajuda. Ele conta, me ajudaram. A prece e o estudo da reencarnação, na hora das facadas, me ajudaram. Me auxiliaram nos momentos mais duros de atravessar. Penso que não devia tocar num assunto tão problemático como esse, mas tenho consentimento para isso, quer dizer, o alto me autorizou. Porque não desejo pensamentos de mágoa contra ninguém. Eles fizeram isso. Não quero mágoa. Olha como o pai volta do lado de lá, sem mágoa. Ele não fala nem mais a palavra raiva. Mágoa, nem mágoa se pode ter. Olha, não quero pensamento de mágoa contra ninguém. Aqueles 2 companheiros no carro não seriam os executores da lei divina? São 3, mas os 2 que queriam perdoá-lo, que não queriam matá-lo, não são aqueles que a própria lei deu para que ele pudesse ter uma transição mais voltada para a fé, até nesse momento. Os 2 que participaram do assalto eram mais voltados para serem, podemos dizer, executores da vontade do alto. Mas a dúvida busca o devedor com o endereço exato. A dívida busca o devedor com o endereço exato. Não adianta fugir. Eu tinha dívida e a dívida foi me buscar. O endereço exato, não há erro. Eles do lado de lá sabem tudo. Sabe o CEP, sabe o teu e-mail. Não adianta. Está tudo matematicamente controlado. É aquela velha história, né, do sujeito que a morte ia buscar ele cortou o cabelo. Né? A morte não achou o cabeludo e disse, então vem você mesmo, careca, porque eu não tenho tempo a perder. Não é? Então,
o endereço certo, não houve acaso. Ele foi buscado ali porque ele tinha uma dívida. Mas a dívida busca o devedor com o endereço exato. A lei me considerava em débito. E graças a Deus resgatei compromissos grandes. Aqui ele não fala que compromissos grandes são esses. Mas resgatei. Grandes, pesados. Estava em débito. Resgatei. Mas a dívida fora saldada e agradeci. Como agradeço agora as provas por nossas bênçãos. Agradeci e agradeço. São bênçãos. É duro, né? Digo isso para a comunidade espírita. Fiz essa palestra, montei essa palestra, botei o texto assim no original, tirei cópia, porque era difícil eu falar isso sozinho. Era a palavra de Jorge, que não é espírito protetor, como já foi dito. É fraca, falta entusiasmo. Nós não sabemos como vamos viver isso na hora. Tá certo? Por isso que eu estou transferindo a palestra para as próprias palavras dos Espíritos através do Chico Xavier, para mostrar e a gente poder fazer um parâmetro, uma medida de como nós estamos. Diante de situação dessa, como agiríamos? Diante do nosso pai, diante dos nossos filhos, diante de nós mesmos? Como é que eu estou? Mais dessa forma, menos? Entendeu? É uma palestra parâmetro. Mas a coisa não ficou só aí. Lembram? Ele era 30 anos espírita. Ele ia em casa e fazia o culto em casa. E toda a família era espírita. Eram 10 filhos e 15 netos. Continuemos acompanhando. Depoimento de Dona Virgínia Yara Andrade, filha dele. Depoimento dado nesse dia. Diz a Dona Virgínia, filha do senhor Andrade: a desencarnação de meu pai ocorreu antes das 24 horas do dia 17. E só no dia 19 é que o corpo foi achado, tendo sido enterrado no dia 20. Os irmãos autores do crime, irmãos. Para, gente. É complicado. Eu estou me lembrando aqui do nosso querido Carlos Embaçaí, que morava em Niterói, e o Leopoldo Machado, que morava em Nova Iguaçu. Naquela época era uma viagem de Nova Iguaçu para Niterói e vice-versa. E o Carlos Embaçaí ligou para o Leopoldo Machado. Carlos Embaçaí, um dedicado espírita. Leopoldo Machado fundava as Semanas Espíritas pelo Brasil afora. E o Carlos Embaçaí ligou para o Leopoldo Machado. Ah, Leopoldo, que saudade eu estou de você. Venha me visitar. Estou com muita saudade. Eu e Maria estamos com muita saudade. E o Leopoldo respondeu assim: ah, estou velho, cansado. Qualquer hora você vai ter a notícia da minha desencarnação. Ah, vem assim mesmo para cá, bobo. Olha, você daria tanta alegria para mim e para Maria se desencarnasse aqui em casa. Agora eu fico pensando numa telefonista escutando isso em linha cruzada. Espírito é maluco, é doido. Olha como que começa a entrevista aqui da Dona Yara. Os irmãos autores do crime foram presos, mas o principal executor se achava inválido em sua casa, impossibilitado de ficar preso, pois no momento da prisão travou-se um tiroteio com a polícia, a fim de que se rendessem e este fosse atingido como uma bala na espinha. Eu me lembro que quando eu fiz essa palestra pela primeira vez, tinha uma moça no auditório. Eu estava bem falando assim, lendo, e eu olhei para ela, ela fez assim, graças a Deus. Eu falei assim, meu Deus, agora eu vou ler o parágrafo de baixo, e é completamente diferente disso. Reparem o que está no parágrafo de baixo. No dia do enterro, a Vandeci, a irmã da Virgínia, uma das filhas do senhor Andrade, filha mais velha, foi até o hospital onde este inválido estava e conversou com ele, perguntando o porquê de tudo isso. Não disse que era filha de João Reis, humildade, nada de ofender o homem já estava tão sofrido ali. Se ela disse, sou filha, a primeira ideia que ele tem foi, ela agora veio acabar comigo. Aliás, foi isso que passou na cabeça de Paulo de Tarso. Ele foi para prender Ananias, o Cristo apareceu para ele, ele ficou cego. Agora ele estava lá no hotel esperando o que deveria fazer, de um homem chamado Judas, era o nome do hotel, na cidade de Damasco. O Cristo aparece para Ananias e diz, Ananias, vai curar Paulo de Tarso. E Ananias diz, Senhor,
Paulo não é aquele lá que está fazendo aquelas perseguições, não era ele que veio me prender aqui, não é melhor a gente deixar ele assim, cego, assim, não é melhor, Senhor? E Jesus disse para Ananias: vai, Ananias, porque eu vou mostrar ao doutor de Tarso o quanto é duro recalcitrar contra o aguilhão, aquele aguilhão que queima. Eu vou mostrar o quanto é duro recalcitrar. Vai, Ananias. E Ananias foi. E Paulo estava cego no hotel. E de repente ele escuta passos. Quem é? Quem está se aproximando? Sou eu, Ananias. Paulo. Agora é minha vez, né? E Ananias disse: estou aqui pela vontade do Senhor. Vim para te curar. E erguendo as mãos, saíram escama dos olhos de Paulo. E Ananias deu para ele o evangelho de Mateus, que ele copiou, encantado, tomado em lágrimas, e tudo mudou. Não é assim? Olha, no dia do enterro, a Vandercy foi lá, a filha mais velha, até o hospital, onde este inválido estava, e conversou com ele perguntando por que tudo isso. Não disse que era a filha de João Reis, mas disse que a família o perdoava. Não é ela, a família toda é espírita, e a família toda perdoava, e aquele que ele havia matado também era um espírita. Logo, se a família espírita perdoava, ela dizia para ele que com certeza ele também perdoava o ofensor. Logo, feito isso, deu para ele um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e pediu para que ele meditasse no mesmo. Você mata o seu pai numa facada final, recebe uma visita e recebe a mensagem do perdão e estende a mão. Não é assim que nós falávamos? Perdão e estende a mão. E não existe forma mais linda, mais fraterna, mais verdadeira do que de estender a mão do que oferecer o Evangelho segundo o Espiritismo. Concordo? Quem frequenta a semana, o mês de Allan Kardec, sabe o que eu estou falando. Que bênção! Como era a nossa vida antes do Evangelho segundo o Espiritismo, como é que ela se encontra agora? Que transformação! Que generosidade do alto para conosco! Bênçãos! Bênçãos! Vamos falar da roda da vida? Diz aqui primavera, a música, primavera, outono, inverno ou verão, é só alegria no meu coração. Primavera, outono, inverno, verão, tudo muda, tudo começa, é um ciclo, é a roda, ou as 12 nidanas, como nos falam, como nos diz o budismo. É o movimento da vida incessante, o ciclo das múltiplas reencarnações, está tudo em movimento. Queremos falar de Maurício Xavier da Silveira. Nasceu em 68, desencarnou novinho em 1976. Morreu de queimaduras graves. A vela caiu no tapete, o tapete lambeu o carpete, tinha acabado de ser colocado com cola nova, inflamável. O nosso menino foi embora. A morte busca no endereço certo, no momento exato, quem tem dívida. Não há engano. Já vimos isso. Está no livro Vitória, é aquele mesmo livro que nós acabamos de ver aí da desencarnação do Sr. Andrade, motorista de táxi. Olha o que ele fala. Está aqui uma ampulheta do tempo. Na mensagem que esse menino deu no dia 9 de agosto de 1980, ele diz assim: a família parece a ampulheta funcionando. Ora está se ampliando em nosso lado espiritual, ora aumentando no plano físico. Repare, a família está no singular. A família está sempre como ampulheta funcionando. Ora é maior do lado de cá, ora é maior do lado de lá. Os espíritos vão e voltam na mesma família. E quando a gente desencarna, a gente fica com os familiares do lado de lá. Quando a gente reencarna, são os mesmos familiares que estão do lado de cá. A família está sempre junta. Diz o Espírito Augustinho no Evangelho segundo o Espiritismo: a reencarnação aperta os laços de família. Não é assim? Aperta. Ela aproxima mais porque toca a intimidade, não a superficialidade dos títulos familiares.
Continua ele: regendo esse movimento está o tempo, desempenhando os encargos de ministro de Deus. O templo é o ministro de Deus que cuida da nossa vida, e é o tempo que faz, ora a família ficar maior lá, ora a família ficar maior aqui. É o tempo que comanda as desencarnações e as reencarnações. Está tudo administrado pelo Senhor Tempo, que é ministro de Deus. Mais ainda, renascimento e desencarnação constitui duas fases que nos assinalam a estrada da evolução. Então só existe um movimento, evolução, e esse movimento é dividido em dois momentos: encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar. Mas a seta é uma só, apontando para Deus, evolução. Quem comanda isso é o tempo. E como nós fazemos esse trajeto com a família? Lá ou aqui é a mesma família. Bonito. Um menino danadinho, né? Que coisa bonita. Agora estava queimado pela lógica, não é isso? Pelo conhecimento, pela sabedoria. E eu então trouxe aqui essa reflexão para vocês. Fiz diferente, não botei o nome do livro e nem botei o autor espiritual, diferente de todas as outras que nós fizemos até agora, não é isso? E aí mostrando como é que se funciona esse negócio da família, e como se tem uma família só, tal do lado de lá, tal do lado de cá, esse espírito daí, através do Chico Xavier, vem dar uma comunicação falando do luto e a vida, e mostrando como a família deve agir. E ele pergunta para a família depois da desencarnação, que foi de acidente automobilístico. Ele pergunta assim para os familiares na mensagem: façam música. Por que esquecer isso? Quer dizer, eu desencarnei e ninguém canta mais. Eu desencarnei e não tem mais disco em casa. Outra coisa, você não diz que é minha mãe, você não diz que é meu pai, vocês não falam que me amam, não ficavam sempre do meu lado, e agora quando eu mais preciso, que eu estou aqui, que tive uma passagem assim tão difícil, vocês estão querendo se apresentar com tristeza, não canto mais, não fazem mais música, por mim, pelo amor, pela alegria. Como se pode ter vida com luto? Não, tem que se ter vida. E vida é cantar, vida é orar, vida é caridade, vida é exercício pleno de alegria. Ele então diz: façam música. Por que ele esquecer isso? Não guarde as minhas próprias pobres lembranças de moço. Fico amontoando as coisas no armário, guardando as minhas lembranças. Não, não. Distribuam tudo. Tem tantos que necessitam. Por que aquelas roupas lá? Por que aqueles livros? Por que aqueles sapatos? Aqueles casacos? Distribuam tudo. Me encontrem no outro. E ele continua dizendo: podem chorar. Devem chorar, chorar faz parte da vida. Com certeza Maria estava com os olhos rasos de água na cruz. Aliás, o menor versículo no Evangelho é: Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 35. Não pela morte de Lázaro, que ele sabia que não estava morto, mas em como as pessoas sofriam achando que Lázaro estava morto. Por causa de Marta, Maria e dos outros judeus que estavam desesperados, ao ponto de dizer: se tu tivesses aqui, o meu irmão Lázaro não teria... Jesus chorou por isso, é o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Então pode chorar, mas não se pode chorar com aflição. Temos uma outra visão, e aí nesse caso somos espíritas. Se somos espíritas, conhecemos o Evangelho, conhecemos Jesus, diz Paulo de Tarso. Se Jesus ressuscitou, se nós acreditamos nisso, se Jesus ressuscitou, vale a pena a loucura da cruz. Chorar sim, sem aflição. Quem é ele? Uma lembrança muito querida de vocês. É o Agnelinho, o filho do nosso grande, querido, pioneiro do espiritismo aqui em Franca, Agnello Morato. Mensagem para ele e para a mãezinha dele, para o seu Agnello e para a mãe dele. Como é que é o nome da mãezinha? Dona Erlinda. Dona Erlinda e para o doutor Agnello. Mensagem para eles. Mensagem. Não quero luto, quero vida. Façam música. Não vamos esquecer isso. Não guardem as minhas pobres lembranças de moço. Distribuem tudo. Podem chorar, mas sem aflição. Desencarnou de acidente automobilístico em 1972. E ele veio e deu uma mensagem através do Chico falando isso. A roda da vida,
a família está do lado de cá e do lado de lá. Logo ele vem para falar para a família que está aqui: vocês fazem parte da minha família, eu dependo de vocês. Não é porque eu desencarnei que eu saí da família. A família me ajuda. Eu dependo da sustentação emocional da família. Façam música, caridade, chorem, mas sem aflição. Estamos juntos, somos família. Vamos falar agora da última parte, que é sobre a paz e o amor. O amor se derramando em paz. A fraternidade entoa alegre melodia, cantam Antônio e Álvaro. Francisco entoa alegre melodia. E aqui eu trouxe para vocês do livro Somente Amor, publicado pela Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, na edição de 1971, o poema de Maria Dolores chamado Irmão Lobo, que é aquela célebre passagem de Francisco de Assis com o Irmão Lobo. Reparem como Maria Dolores canta o Irmão Lobo, a mensagem do amor e a mensagem da paz. Na floresta de Gúbio, um lobo se fizera uma espécie de monstro aterrador. Mais astuto e mais hábil que uma fera, parecia um terrível salteador, matando qualquer homem desarmado, espalhando pavor e aniquilando o gado. Mas Francisco de Assis foi procurá-lo um dia, e em plena solidão, ao encontrá-lo em vasta ramaria, começou a chamá-lo por irmão. Para Francisco, todos somos irmãos. Em seguida, falou-lhe da bondade, da paz, da caridade, do carinho. Pediu-lhe por Jesus alterar o caminho em que o pobre animal vivera até então. E terminou rogando ao lobo atento: fosse morar com ele no convento. E a fera obedeceu, sem demonstrar qualquer hesitação. Seguindo o irmão Francisco, achou-se em novo lar. E, ao mudar de atitude, entregou-se feliz ao trabalho do bem nas tarefas de Assis. Era um guarda noturno dos melhores. E carregando um cesto nos dentes, buscava pães nos arredores. Era um guarda noturno dos melhores. E saía com uma cestinha para pegar os pães lá para os frades menores, né? Mas o chefe ocupado, Francisco de Assis, muitas vezes, por semanas ou meses, ausentava-se em serviço, quase sempre reunido a Frei Leão. Saía em sacrifício e peregrinação, a fim de semear o ensino do Senhor, atento e inovidável compromisso. Nessas ocasiões, o irmão Lobo sentia a carência de amor e a fome de alegria. Está aqui Francisco pregando com Frei Leão, e aqui Francisco dando a bênção a Frei Leão. Ele saía para pregar e o lobo sentiu uma saudade de Francisco. Mas, continua Maria Dolores, longe do irmão Francisco, em todas as estradas, era seguido a insultos e pedradas. Mesmo entre os servidores do convento, sofria ele um impacto violento de varadas cruéis. Chamavam-no covarde, lobo vil, carneiro feroz. E de tanto aguentar o tratamento hostil, vendo-se um dia a sós, o irmão Lobo voltou para a vida selvagem, na antiga sede de carnagem, tornando a condição a que Dante se dera nos instintos de fera. Adeus, vou voltar ao mundo das feras. Voltando o irmão Francisco à morada de amor que presidia, depois de longa ausência, teve a notícia da ocorrência
Mas, embora cansado e prematuramente envelhecido, a lastimar o acontecido, ante as muitas saudades do animal, embrenhou-se no verde da floresta e reencontrou o irmão lobo, como em festa, na vastidão da natureza, perseguindo sem pausa uma lebre indefesa. Francisco diz: irmão lobo, que é isso? Disse o recém-chegado: já não te lembras mais dos ensinos de Cristo? O lobo vê a ele, abatido e humilhado, e responde tristonho: santo amigo, não pude suportar as dores que sofria em vossa ausência. Acreditei que o vosso sonho fosse realidade da existência, mas tenho ainda as marcas doloridas de profundas feridas que os homens me fizeram. Toda vez que deixáveis nossa casa, tratavam-me com vara, pedra e brasa. Não vi a qualquer pessoa a não ser a vós, nos ensinos sagrados que trazis a nós. Deixa-me, santo amigo, sou lobo, apenas lobo no cerrado, fera solta nas trilhas que sigo. Me deixe, é o meu instinto, não tem jeito, o homem me persegue. Francisco então responde. Francisco, então, enfermo e fatigado, replicou, porém: irmão lobo, recorda, o caminho do bem é aquele de Jesus. Devemos aceitar a própria cruz. Recorda as instruções que estudaste comigo. Sentença por sentença, deixa que eu te interprete. A lei é perdoar 70 vezes 7 qualquer ofensa recebida. A presença de Cristo é o sol de nossa vida. Volta comigo, irmão. Eu também já sofri calúnia, provação, sinto-me fatigado, mas a fé no Senhor é uma luz em meu peito. Continua, irmão lobo, de meu lado. Resguarda-me com Deus na pedra em que me deito. Necessito de ti na casa de onde venho. As tuas grandes cicatrizes dos momentos que julgas infelizes são feridas irmãs das úlceras que eu tenho. Somos irmãos, inclusive nas dores, irmão lobo. Volta, preciso de você lá, do seu serviço. Te quero, irmão lobo, te amo. O lobo, cabisbaixo, acompanhou o amigo, fez-lhe guardião na aspereza do abrigo, onde Francisco, dantes forte, pôs-se em chaga e oração para aguardar a morte. Então, Maria Dolores está dizendo que quando Francisco recebeu as chagas no Monte Auvergne, o irmão lobo estava do lado, era o guardião, tomava conta dele, para que ele pudesse em paz orar aos céus e receber as marcas do Cristo, as estigmas. Continua a mensagem: fim daquela existência engrandecida e bela de Francisco, ele partiu. O irmão lobo fugiu para o bosque vizinho, algo desatinado, como alguém que se vê desamparado, sem rumo e sem caminho, em súbita carreira. Ouvido no convento, notou-se que ele uivava a noite inteira. E por que se calara de repente, quando o sol regressou resplandecente, um irmão de Francisco foi à mata, decidido a trazê-lo, no máximo zelo, para a vida de paz, de serviço e conforto. Mas, surpreso, encontrou nas pedras do cerrado um corpo de animal abandonado. O lobo de Francisco estava morto. Ele não suportou a partida do amigo, e quando o amigo desencarnou, ele também desencarnou. Com Francisco não aconteceria isso. Ele conhece o Evangelho, ele sabe da mensagem do Evangelho, ele sabe que a vida continua, sabe, a vida continua, está lá no Evangelho, vale a pena a loucura da cruz, Cristo ressuscitou, diz Paulo. Maria de Madalena bateu nas portas da casa, ressurrecte, ressuscitou. É uma mensagem de vida. O lobo não sabe disso. Ficou deprimido, ficou triste. E Francisco partiu, ele também partiu.
Não é uma mensagem de desespero e nem vou terminar a palestra assim, desespero. Vamos buscar situação como essa na obra mediúnica de Chico Xavier. E aqui nós temos no livro Gazeta da Esperança do Espírito Laurinho, que deu uma comunicação no dia 19 de junho de 1978, em Uberaba. Espírito Laurinho, Lauro Basile Filho, desencarnou em 1976 em acidente automobilístico. Livro também publicado pelo ID, Instituto de Divulgação Espírita. Não deixem de ler, extraordinário livro. Em certa altura ele diz assim, falando para a irmã que se chama Lu, a irmãzinha dele do Laurinho. O Laurinho diz assim: peço a Lu compreensão para a Pupi. A Pupi era a cachorrinha. E a cachorrinha também desencarnou em 78, ó. Logo quando ele desencarnou, a cachorrinha desencarnou também. E ele então fala com a irmãzinha dele, com a Lu, diz assim: ó, Lu, peço compreensão para a Pupi. Aquele coração pulsando sobre patinhas não sabia ler. Não lhe atingiria a sensibilidade, nada lhe atingiria a sensibilidade. A querida companheirinha não tem ainda força para entender que não há vazio. Ela ainda não tem forças para isso. A carência, mamãe, agora falando para a mãe, quando não aceita sob a luz da fé em nossos mais elevados destinos, é anemia da alma. A carência, quando não é alicerçada na fé, gera anemia da alma. A cachorrinha morreu de anemia da alma. De cá, entretanto, teremos recurso para auxiliá-la. Quer dizer, do lado de lá nós vamos auxiliar a cachorrinha, diz ele. Se muitos não entendem os assuntos do Laurinho sobrevivente, como assimilarão certas realidades sobre os animais, que eles estão vivos do lado de cá? Como? Agora a cachorrinha não entende, ela não sabe ler, a família sabe, e ele ditou a mensagem, e a mensagem que vem através do Chico são aquelas mensagens maravilhosas que não se pode colocar dúvida. É Chico Xavier, são 400 livros, mais de 400 livros, que nunca foram colocados em dúvida, nunca foi questionado, estava ali. A família sabia, a família agora estava alicerçada na fé, a família agora trabalhava em caridade, a família entendia Laurinho sobrevivente, mas a cachorrinha não entendia. Com isso, desencarnou. Mas ele responde: ei, olha a cachorrinha aqui, ó. Em mensagem no dia 19 de agosto de 78, ele vai falar assim sobre a cachorrinha: olha, nesse passo, lembro a Lu, a irmã dele, por exemplo, que a nossa Pupi deixou o corpo, de vez que ficou balançando entre ela e eu. E como a pobrezinha não sabia ler as mensagens de nosso punho, e nem receber nossos beijos transformados em letras, a saudade nela voltou em meu favor e ganhei a Pupi para o lado de cá. Ela não lia as mensagens, não conseguia entender as mensagens, ficou em depressão. Mas eu ganhei a Pupi do lado de lá. Agora ela está com ele lá. E eu me lembro do nosso amigo César Bournier, que já esteve aqui em Franca falando com vocês, inclusive junto com o Chico Xavier, médium extraordinário, no seu apartamento em frente para o mar em Copacabana, recebia visitas do mundo inteiro, inclusive de cientistas no campo da parapsicologia, mandados pelo professor Hernani Guimarães Andrade, fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas do Estado de São Paulo. E lá chegavam pessoas, então, do mundo inteiro na casa do César, e viam fenômenos e tal. E o César Bournier, falando com parapsicólogos da Alemanha, tentava explicar o que é o espiritismo e tentar mostrar alguns fenômenos. Quando, de repente, a senhora disse assim, e o Gilberto Guarino traduziu no domínio que ele tinha de línguas: não consigo prestar atenção, não consigo ficar atenta, porque a cachorrinha aqui debaixo da mesa está me incomodando muito. E eu não consigo, então, prestar atenção no doutor César. O César, quando soube da cachorrinha, falou assim: não liga não, senhora. Ela já desencarnou há muito tempo lá em Belo Horizonte. Ela só veio aqui te cheirar e já vai te deixar em paz. Ganhei a Pupi para o lado de cá. Amor e paz.
A paz é a conclusão do resultado do trabalho para Jesus. Até a paz entre os animais. Até para os animais, o irmão cachorrinho, o plano espiritual não abandona. E cuida dele como cuida da gente, com o mesmo carinho. É filho do Pai da mesma forma. E a Pupi agora estava amparada pelo seu querido Laurinho. Essa é a mensagem do caminho da felicidade. Essa é a mensagem de Jesus que Antônio Álvaro conta. Contempla a noite o brilho das estrelas. Amanhece o dia, sol, luz, energia, toda a natureza está a brincar. É beleza pura. Tudo é alegria na natureza. Francisco canta o irmão Sol, a irmã Lua, as irmãs Estrela, canta a água, a mãe e irmã Terra. Ao vento, canta ao ar e todo tipo de templo, de todo o tipo de tempo, seja nublado, seja sereno, tudo é para ser cantado. Canta a paz entre as pessoas, aqueles que sabem perdoar, e canta a irmã Morte. Seja bem-vindo, ó irmã Morte, porque quem está com Cristo só pode te chamar de irmã. Logo, podemos afirmar, amigos, companheiros de Franca, comunidade do Evangelho, comunidade do Espiritismo, comunidade alicerçada com trabalhadores inesquecíveis. Agnello Morato, José Russo, a dona Aparecida Novelino, o doutor Tomás, o Américo Palermo, a Antonieta Barini, comunidade espírita alicerçada no exemplo da vivência do Evangelho. Temos exemplo, temos serviço, temos bandeira a levantar e ideal a construir na nossa vida. Estamos profundamente amparados num serviço doutrinário que Franca tão bem sabe executar. Temos certeza de que a nossa vida está bem conduzida. Cantamos para Jesus na certeza de que podemos vencer o maior inimigo que temos, a nossa fraqueza. O maior inimigo que temos, o nosso medo. O maior inimigo que temos, a nossa vontade desgovernada, que quer caminhar para longe do Evangelho. Mas temos exemplos que nos mostram, no sacrifício e na dedicação da caridade, que podemos construir em Franca, mas antes de tudo em nossos corações, um mundo melhor. Um mundo de certeza, de fé, de alegria, um caminho de felicidade. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que o movimento espírita de Franca, alicerçado num trabalho voltado para os esclarecimentos de Allan Kardec, é luz, é paz, é amor, é glória. Fiquem com Deus.